A Clarissa tem apuração sobre consultas em relação à anistia, Clarissa, sobre esse assunto? Olha, Leandro, eu tive um relato aqui de pessoas próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro com as quais ele conversou a respeito da possibilidade de apresentar, tentar articular no Congresso Nacional alguma lei que alterasse, preenchesse o vácuo jurídico que existe em relação às regras para o recebimento de presentes e venda desses itens por parte de chefes de Estado. Por que Bolsonaro fez esse movimento, segundo me contaram? Ele estava interessado em tentar achar uma solução, se blindar aí com uma norma nova que seria aprovada no Congresso Nacional. Ele acreditava, segundo o relato, que ele tem ainda apoio suficiente no Congresso para fazer avançar uma medida como essa. E essa nova regra traria uma espécie de anistia, teria um efeito retroativo, considerando ali, tem o período desde 1991, quando foi publicada aquela lei, promulgada aquela lei que trata do acervo documental da presidência, e a gente estava falando dela agora há pouco, exige que seja feita uma comunicação prévia para que um presidente da República possa vendê-la, ignorando e se sobrepondo, então, a todos os outros regramentos que vieram depois, entre eles aquele acórdão do Tribunal de Contas da União, que tornou as regras muito mais rígidas e que até fala especificamente de joias, restringindo os itens que podem ir para o acervo pessoal da presidência, itens personalíssimos ou de consumo imediato. A ideia seria o quê? Uma lei que preenchesse todo esse vácuo com efeito retroativo, ou seja, que liberasse Bolsonaro da responsabilidade por ter vendido essas joias no exterior. É claro que ele acabou sendo desaconselhado pelos seus próprios aliados a seguir adiante com essa ideia, apesar de ele ter tratado desse assunto, porque houve o entendimento de que isso provocaria um dano político enorme, principalmente com base na premissa de que essa proposta dificilmente avançaria no Congresso Nacional. Não há clima para imaginar que os deputados e senadores vão aprovar uma lei que simplesmente isenta Jair Bolsonaro de ter vendido essas joias no exterior, mas que isso chegou a ser conversado, Leandro. Vamos ouvir o Hélio. Hélio, esse assunto a gente já havia falado aqui na nossa bancada, acredito que semana passada. Sim, mas é sempre bom relembrar, né, Leandro, porque são facetas do patrimonialismo brasileiro que a gente tanto quer que acabe, né? Então, sim, eu acho que essa ideia que o Bolsonaro teve de eventualmente sugerir essa lei, eu acho que não passaria de forma alguma, mas para mim está claro que tem que haver uma regra única. Há, sim, uma certa confusão, um histórico, potenciais ambiguidades nas normas que regulam esse tipo de coisa. A regra tem que ser muito simples. Qualquer presente dado a qualquer servidor público de todas as instâncias da União ou da instância respectiva. Pronto, acabou. Nunca é um presente para o detentor daquele cargo, de qualquer nível, não precisa ser presidente, não. Isso deve valer para tudo. É o mesmo tipo de regra que se aplica às empresas. Tem-se normalmente um valor muito baixo, sei lá, R$100, que você, abaixo disso, tudo bem, porque aí já é, como a Clarissa estava mencionando, pode ser alguma coisa de consumo imediato, né, alguma coisa muito simples, mas é muito simples, tem que ter realmente uma regra unificada. Vamos começar, pessoal, a tentar acabar esse patrimonialismo brasileiro que a gente está falando aqui o tempo inteiro, que é uma foto, um filme do patrimonialismo brasileiro, a confusão entre o patrimônio público e o patrimônio pessoal. Nós vamos conversar, né, gente, que é óbvio que todo mundo aqui já falou disso e a gente concorda que ter uma regra mais clara para o recebimento de presentes é absolutamente legítimo. A gente espera que isso seja feito, embora a gente saiba que não é de uma hora para outra que se aprova uma lei no Congresso, ainda mais como essa. Ainda assim, a questão é imaginar que tenha sido cogitado no círculo ali do ex-presidente a ideia de tentar propor uma anistia, simplesmente isentá-lo de ter seguido adiante com a venda de itens que, obviamente, infringem qualquer base ética razoável. Um colar de 16 milhões de reais não é um presentinho que se vendeu depois no exterior, né? A gente está falando de milhões e milhões de reais, então não é a mesma coisa, né? A ideia de tentar mudar a regra com o jogo já passado demonstra uma visão ali de pelo menos uma parte expressiva do bolsonarismo e do próprio ex-presidente de apequenar o regramento jurídico brasileiro, né? Porque existem regras que foram apresentadas desde então, o acórdão do TCU é um deles.
Só complementando, Pedro, eu falei sobre esse tema junto com a Clarissa. Para mim, gente, sabe, na dúvida, o presidente não tem que receber coisa nenhuma e acabou. O presidente está ali representando uma instituição, não é ele que representa. Já tem um amigo que dizia, deixa o presidente sair que o cafezinho já esfria. O meu cafezinho, viu, Hélio, de ex-deputado já esfriou faz tempo, em muitas rodas. Porque aí você descobre, rapaz, mas não era comigo, era com o meu cargo que as pessoas conversavam, convidavam para as coisas, entendeu? Então, o presidente, ele está lá representando uma instituição. Assim como o presidente Bolsonaro teve conflito, o presidente Lula, e a gente já falou disso, mais de 500 itens. Poit, o presidente Lula devolveu a hora que o TCU pegou. O TCU que fez a auditoria e falou, rapaz, tem que devolver. Então tá bom, eu devolvo. E se o TCU não tivesse feito a auditoria, o Lula não ia devolver? Então, a confusão tem com todos. Na dúvida, gente, presente zero para presidente da República, Pedro. Não, porque lembrando que de tempos em tempos aparece algum bolsonarista com uma ideia infalível. Há tempos atrás surgiu uma articulação para criar o cargo de senador vitalício para ex-presidentes da República. Como acontece no Chile, o Pinochet teve esse cargo de senador vitalício, mas acabou não prosperando, como sempre, porque não ia passar jamais do Congresso Nacional. Né? Parece que há também, né, gente, talvez uma visão dentro do bolsonarismo ainda de que eles têm mais força no Congresso Nacional do que eles de fato têm. Porque imaginar que seria possível aprovar uma norma como essa com PP e republicanos recém-abraçados no presidente Lula, parece, no mínimo, apequenar o tamanho da virada de casaca que a gente está vendo acontecer dentro do Centrão, né? Então, pode ser que Jair Bolsonaro, de fato, ainda tenha uma base relevante, claro que ele é uma força política muito importante, mas daí para imaginar que ele conseguiria os votos necessários para aprovar um projeto como esse, que seria um trator ali num princípio ético básico de respeito às normas para o recebimento desses presentes, é uma coisa meio sem pé nem cabeça, né? A gente havia falado que havia ventilado a ideia no Congresso Nacional sobre algum projeto. Hoje a Clarissa confirma essa informação com a questão do pedido de anistia. Agora, vale lembrar também que o presidente da Câmara dos Deputados, ele citou há algumas semanas que o Congresso deveria, mais ou menos, preparar uma lei e tal, para poder não salvar, mas não causar tanto trauma para ex-presidentes da República. Não foi, Clarissa? Eu acho que a lei é necessária. Uma coisa é a lei, né? São coisas diferentes. O discurso de que tem que haver um regramento mais claro, isso já está sendo colocado faz tempo. A questão é querer incluir numa lei sobre esse assunto, uma anistia provavelmente viria disfarçadinha num jabuti, porque isso foi claramente debatido. E foi por isso que houve orientação de não seguir adiante. Incluir ali o que a gente chama de jabuti, né, explicando para o nosso... um item ali que meio foge do que se espera daquela legislação, muitas vezes com o objetivo de que essa mudança nas regras passe batido pelo eleitor ou mesmo pelos parlamentares. O Poit aqui, que já teve que jogar esse jogo, sabe muito bem como isso funciona, pode explicar melhor pra gente. Aí aí que está a chave da questão, eu acho. A gente fala que tem que ler nos mínimos detalhes cada projeto, gente, porque nas entrelinhas, o jabuti, pensa assim, vai ter um projeto sobre meio ambiente. Os caras colocam uma emenda no projeto que não tem nada a ver com aquela matéria, né? Esse é o tal do jabuti, né? Como é que o jabuti foi parar em cima da árvore? Alguém colocou ele lá. E aí, só um último comentário para encerrar a minha parte aqui, né? Porque a Clarissa falou do vira-casaca do Centrão. Acho que vira-casaca do Centrão como é que é? Não é pleonasmo, redundância. Redundância. É redundância, né? Porque aí, só fazendo jus aqui, o Ricardo de Carapicuíba tá acompanhando com a família, aí o Gilberto, mas esses seguidores são perspicazes, viu? Eles não perdoam. Ele falou, pô, você tá falando do mensalão do PT, que os caras foram presos. Sabe quem foi preso lá atrás no mensalão do PT? Valdemar da Costa Neto. Então, o negócio é assim mesmo. Vira casaca e tudo misturado. Por isso, gente, olho aberto com essa política. Deixa-me ouvir o Hélio. Hélio, só para acrescentar uma informação aqui, eu conversei com advogados da equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro que disseram que a argumentação e a estratégia da defesa em relação a esse assunto vai ser pedir apenas que uma lei, 8.394, do dia 30 de dezembro de 1991, seja cumprida, no artigo 2º do capítulo 1º dessa lei. Qual a sua avaliação?
Pois é, como existe uma certa ambiguidade e tem normas de diferentes órgãos, seja do Congresso Nacional, lei, TCU, etc., o próprio Executivo, né, que determina o GAD, etc., como existe esse meio de campo complexo, eu acho que cada um vai fazer a defesa de onde entendeu que havia assim, a argumentação para ter feito o que fez. Mas eu estou de acordo com a Clarissa, eu acho que qualquer modificação tem que ser daqui para frente. Lide com o que foi feito com as regras vigentes no momento em que cada um fez cada coisa. Então, para mim, tem que clarificar sim, mas para frente.